Olá, Deus abençoe a todos, obrigado pela sua audiência. Gostaria de tratar aqui sobre esse assunto, cristão e a política. Pessoas estiveram me perguntando, conversando comigo sobre este assunto, como o cristão lida, com a política, principalmente nos nossos dias em que tem se afunilado, em que praticamente a maioria das pessoas ou estão do lado da direita ou da esquerda, e como que o cristão se posiciona em relação a isso. Antes de você tirar suas conclusões, acompanhe comigo o vídeo até o final, para que você tenha então o material completo do que eu vou abordar aqui, e reflita comigo com esses comentários que eu vou estar fazendo aqui, e que Deus nos ajude, que possa ser de ajuda para você, para as pessoas que irão assistir. Então, gostaria de começar aqui com Mateus capítulo 4, essa escritura que é bem conhecida, quando Jesus é levado ali para ser tentado pelo diabo. E eu quero chamar a atenção na parte aqui de quando o diabo leva a Deus ali, Jesus, para um monte bem alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Então veja que Jesus, sendo a origem do cristianismo, vamos dizer assim, após Jesus, então, aqueles seguidores de Jesus, discípulos, apóstolos, foram então intitulados, chamados como cristãos, conhecidos como cristãos. Então Jesus sendo a origem disso, também lhe foi oferecido os reinos deste mundo, foi oferecido a Jesus a política, a lidar com essa política do mundo. É preciso lembrar a todos vocês que tudo que o diabo faz é a perversão de algo original, é a perversão de algo correto, de algo que existe, e que ele pega isso e perverte. E na maioria das vezes, como nós vivenciamos, presenciamos essa perversão que o diabo fez na política, nós criamos um trauma, vamos dizer assim, uma resistência, um desinteresse em relação a esses assuntos, a política, devido a estar corrompida, devido a toda essa perversão, a todo o engano que existe. Então nós criamos uma resistência em relação a essas coisas. Mas é preciso lembrar que tudo que o diabo perverte é porque existe algo original, porque existe algo dentro de uma ordem perfeita de Deus. Então veja que lá com Jesus aconteceu essa situação, que o diabo veio e lhe ofereceu todos os reinos deste mundo e a sua glória. Ou seja, já lá naquele momento, o diabo tinha o controle de todos os reinos, de toda a política existente. Então, quer seja direita, esquerda, mesmo antes de isso existir, vamos dizer assim, desses conceitos existir, o diabo já tinha o controle destes reinos. E Jesus, claro, não aceitou isso do diabo, porque Jesus sabia que chegaria o dia, chegaria o momento que ele herdaria todas essas coisas, que ele herdaria essas nações, que ele será o governador de tudo isso. Ele sabia que chegaria esse momento. E não era aquele momento lá, e muito menos seria dado por Satanás. Ele virá, sim, irá tomar isso de volta de Satanás, que Satanás é esse posseiro, esse invasor, que está temporariamente governando, dominando estes reinos. Então, aqui já vem uma reflexão para nós, cristãos ou simpatizantes, enfim, do Evangelho, que nós não deveríamos discutir, brigar um com o outro por causa de um lado ou de outro na política, porque tudo isso está sendo controlado pela mesma pessoa, que é nosso inimigo em comum, que é o diabo. Então, talvez consiga extrair alguma coisa boa da direita, não sei se da esquerda, pelo menos aqui no Brasil, está tendo alguma coisa boa para se extrair dali, mas juntando tudo, a origem é do diabo. As ideologias, os conceitos, juntando tudo, está sendo controlado por esse nosso inimigo em comum. Então nós partimos desse ponto para poder, então, lidar com isso de uma maneira consciente, de uma maneira diferente da que as pessoas estão lidando, mas as pessoas que não têm esse conhecimento, ou pelo menos não creem nisso, não têm esse temor de Deus nas suas vidas, as pessoas que entram nessa influência, que participam dessa influência, dessa tendência de depositar todas as suas esperanças, toda a sua fé, seja na direita ou na esquerda, seja em um partido ou em outro desse, que, juntando todos, a origem é
do maligno. Nós vamos vendo isso aqui. Então, antes de dar sequência aqui, eu gostaria de fazer uma breve oração com vocês. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, gostaria, Pai, de mais uma vez pedir a Tua ajuda, a Tua misericórdia para tratar deste assunto que possa ser de ajuda para os ouvintes, para aqueles que assistirem e que tragam entendimento, o temor do Senhor, que possamos lembrar das nossas origens, lembrar, ó Deus, que o nosso reino ainda não está estabelecido literalmente neste mundo, que nós temos que gastar as nossas energias por este reino, mas também existe uma realidade que nós ainda estamos aqui nesta terra e precisamos conviver com isto e precisamos lidar com isto da melhor maneira possível, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, deixa eu ler essa citação aqui, que é o profeta comentando sobre a escritura que eu acabei de ler. Satanás levou Jesus lá em cima, no topo da montanha, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: estes são todos meus, e eu os darei a ti. Então, todos os reinos do mundo está incluído também aqui o Brasil. Jesus disse: vai de Satanás. Ele não estava se importando, ele disse: se o meu reino fosse deste mundo, eu poderia chamar quaisquer legiões de anjos, porém o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino está no céu. E ele disse: o reino de Deus estará dentro de vós, de modo que as legiões, os poderes e o amparo dos santos anjos está em você, nesta manhã, pela deidade de Jesus Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Então, o cristão, ele é governado pelo batismo do Espírito Santo, pelo Espírito Santo na sua alma. Então é este reino que o governa. E o que o cristão faz então diante de ter que escolher entre um partido e outro, Porque chegamos nesse afunilamento. Temos agora duas opções para votar no segundo turno. O cristão então vai avaliar o que menos interfere na sua fé, o que menos interfere na palavra de Deus. É nítido, é notório que uma destas opções fere violentamente vários princípios bíblicos da fé cristã. Então, o cristão, estou dizendo cristão, agora existem muitas pessoas que levam o nome de cristãos, mas elas só levam esse nome, elas não são. Então, na hora de votar, elas realmente vão tomar a decisão que não seria a decisão de um cristão, porque só professam que são. Como nós temos os próprios políticos que, enquanto estão ali defendendo suas campanhas para alcançar aquele cargo, aquela cadeira ali, seja no Senado, seja na Câmara, seja na presidência, eles metem o pau um no outro, como nós temos aí alguns exemplos, ou vários exemplos, e aí perde ali a campanha, chega, por exemplo, nessa situação de segundo turno, esse que era presidenciável, e aí perde. E ele vai apoiar quem agora? Quem vai lhe oferecer uma cadeira lá, seja no Senado, seja em algum cargo lá dentro, no Congresso. Então veja que são pessoas que se vendem. Então nós cristãos, se nós somos verdadeiramente cristãos, nós não vamos se vender, seja por um auxílio, seja por alguma coisa dessa. Nós vamos manter a nossa fé, porque pelo batismo do Espírito Santo nós somos governados por este reino que está dentro de nós. E este reino vai se externar, ele vai se materializar daqui a pouco. É o que nós cremos, no arrebatamento, logo após 3 anos e meio de grande tribulação. Então este reino irá se manifestar aqui literalmente nesta terra. E aí sim, é um reino justo que nós esperamos. Mas enquanto isso não acontece, a nossa realidade é que estamos vivendo aqui, nesse Brasil, em meio a essa corrupção, em meio a toda essa situação que nós temos. Então, vem uma situação aqui, algo que eu quero comentar aqui e que você reflita. Nós não podemos ignorar o fato que ainda precisamos dessa política aqui, dessa administração do governo, seja municipal, estadual, federal. Nós ainda precisamos destas coisas. Por quê? Nós podemos adoecer, nós podemos precisar de ir no hospital, do médico, nós precisamos dos remédios, então nós vamos ter que ir numa farmácia. E tudo isso aí, com corrupção ou não, tudo isso aí é feito através de uma administração. Porque acredito eu que a maioria de nós cristãos precisamos dos serviços públicos. Seja uma estrada que você utiliza com seu carro, seja um serviço dos correios,
Enfim, poderia citar aqui inúmeras coisas. Nem tudo nós conseguimos fazer particular. Então, claro, mas é obrigação, nós pagamos nossos impostos e tal. Sim, mas tudo isso precisa ser administrado. A partir do momento que foi estabelecido cidades, sociedade, então isso foi feito e é preciso utilizar então desse mecanismo, pelo menos enquanto nós estamos aqui sob esse tipo de coisa. Então não dá para a gente ignorar e não vamos votar, não tem ninguém que presta, mas aí vamos estar abrindo mão do nosso voto e depois não podemos reclamar. Essa estrada está cheia de buraco, essa energia está muito cara, esse combustível, isso e aquilo. Se nós nos omitimos, se nós deixamos de exercer o nosso direito e ao mesmo tempo, falando aqui do nosso país, o nosso dever de ir lá e votar, que aqui, né, até então nós temos que votar, né? Então depois nós não podemos também reclamar, depois também nós não podemos fazer nenhuma queixa ao governo, à forma que está sendo administrada, porque nós fomos também omissos. Então, diante das opções que tem, nós precisamos escolher então a que seja menos nocivo à nossa fé, a este reino o qual nós pertencemos. Então espero que esteja ficando claro para vocês. Então veja essa escritura, né, de Romanos capítulo 13 que nós conhecemos, mas que está dentro aqui deste assunto. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Então, apesar deste reino aqui ser do maligno, o diabo, por enquanto, que está governando, controlando as nações, porque veja bem, o mundo se recupera de uma pandemia de coronavírus, daí vem guerra de Rússia com Ucrânia. Então veja que sempre tem uma coisa para poder rebentar com as nações. Sempre vem uma coisa atrás da outra para poder destruí-las. E que tipo de reino faz isso? Só o reino do maligno. Um reino que é dividido, que é sem uma ordem. Então nós vemos claramente quem está por trás disso tudo. Mas, mesmo assim, é permitido por Deus. Mesmo assim, olha o que Paulo está dizendo, não há autoridade que não venha a Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Então, vem outra situação aqui. Se tratando de cumprimento da Escritura, por mais que nós vamos desejar aquilo que menos afronta a nossa fé, aquilo que menos seja nocivo para nós, que menos seja de dificuldade para nós, o que vai permanecer, o que vai acontecer é o que está dentro da ordenação de Deus, da ordem de Deus. Seja direita, esquerda, enfim, o que vai cumprir é a palavra de Deus. Então nós, como cristãos, precisamos ter essa maturidade para lembrar disso e estar sujeitos à vontade de Deus. E não considerar simplesmente as possíveis fraudes, essas coisas que nós sabemos que existem, né, essa corrupção, não dá para a gente ignorar isso também, mas saber que independente das fraudes, independente dessa corrupção, dessas coisas que possivelmente acontecem, que o que Deus ordenou para acontecer, seja a autoridade do lado da direita ou da esquerda, vai estar lá. Então veja bem, nós ainda vamos entrar mais aí na questão das fraudes. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Então veja que é algo bem sério, né? Porque os governantes não são o terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela. Então, um exemplo bem fácil aqui seria, por exemplo, uma pessoa que está com sua habilitação, está ali dirigindo o automóvel na rodovia, está com sua habilitação, está com o documento do carro em dia, o carro está tudo ok, ele não vai temer uma fiscalização ali, passar ali pela polícia, a polícia fiscalizar ali o seu carro, seus documentos, ele não vai temer. Ele é um cidadão de bem, está dentro das normas, das regras, da lei, então as autoridades não vai ser problema para ele. Agora, uma pessoa está
conduzindo seu automóvel, seja na rodovia, na avenida, na rua, enfim, com excesso de peso no carro, como, né, o carro carrega 5, está com 6, 7 pessoas, ou documento atrasado, ou os pneus careca demais, ou algum farol queimado, alguma coisa ali que está irregular, é claro que aí as autoridades, né, a polícia ali, vai ser um terror para eles. Então, aí veja bem, aí nós temos pessoas que se chamam cristãos, que andam irregulares, ou que sonegam seus impostos, aí é claro, aí as autoridades vão ser problema. Agora, essas mesmas pessoas depois querem exigir justiça, querem exigir um governo justo, sendo que elas não estão sendo honestas, justas. Então veja bem, é só lembrar que as pessoas que estão lá governando eram as mesmas pessoas que estavam do lado de cá. Então o caráter que elas têm, chegando lá, elas vão só manifestar aquilo. Se eram pessoas honestas do lado de cá, é claro que existe a questão de influência, quando chega lá, se a maioria é corrupta, a tendência é aquela pessoa também acabar cedendo, mas, seria um outro assunto, existiu pessoas que eram filhas de Deus, que eram povo de Deus e foram também governantes. E foram também políticos e a Bíblia chama eles de justos. Eu vou te citar um exemplo. Ló era um temente a Deus, era um parente de Abraão, nós encontramos isso lá no livro de Gênesis, e ele era um prefeito da cidade. É claro que existia um Abraão que tinha outros objetivos, que tinha uma chamada para um lugar mais alto, para uma promessa, enfim, mas existiu pessoas que se envolveram com a política e se manteram justas. É mais difícil acontecer, mas não é impossível. Mas vamos seguir aqui. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão. Porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Então, quando aquela autoridade ali, ela, por exemplo, ela consegue parar ali, né, um carro ali numa blitz, alguém que estava ali alcoolizado, que poderia causar um acidente, ou então alguém com um farol queimado ali à noite, que poderia causar um acidente. Então isso iria impedir, né, iria causar acidentes, né, trazer o mal para outras pessoas, e quando a autoridade age nesse sentido, prendendo um ladrão ali, né, alguém que causa mal ali para a sociedade, isso está fazendo o bem, né, para os outros. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Vem um fator aqui que é muito importante para cada um de nós, a questão aqui da nossa consciência. Principalmente nós que professamos, então, cristianismo. E também, por essa razão, pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem deveis tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A nenhum homem devais coisa alguma, senão amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Então a Bíblia diz que a única coisa que a gente deveria dever às pessoas ou ao próximo seria o amor. Então aqui já é uma grande lição que a gente aprende e que não deveria ficar apenas na nossa mente, isso não deveria ficar apenas no conhecimento, mas deveríamos ou devemos praticar isso aqui quando nós professamos cristianismo. Porque não adianta exigir de governo, exigir das autoridades que sejam justas, que pratiquem a lei, se nós mesmos não estamos praticando as mínimas coisas como cidadãos. Vamos ver aqui mais uma citação aqui da mensagem, testemunho, a partir do parágrafo 20. E agora estou dizendo isto, vai ser um testemunho pessoal para a glória de Deus, para que você possa entender nas próximas noites o que eu quero dizer, se o Senhor permitir. Você entenderá. Como eu estava tentando dizer a noite passada, o mundo está chegando a um ponto em que está se desfazendo, politicamente, socialmente, economicamente. Você diz economia? Mais dinheiro? Sim, mas de onde ele está vindo, né? Mas de onde esse dinheiro está vindo? Aqui era a situação que estava lá nos Estados Unidos na época. Nós devemos impostos que serão pagos no decorrer de 40 anos a partir de hoje. Ela está arruinada, ela está falida. Nação, não esta nação, mas todas elas. Não há como consegui-lo de volta. E é uma armadilha
aprontada exatamente para fazer esta nação entrar em alguma coisa. E todos vocês estão cientes disso. Bem, quem tem a riqueza do mundo? Quem a possui? Roma. Certamente ela tem. Roma tem. E quando o fizermos, quando ficarmos quebrados, ao invés destes grandes comerciantes, tabaco, uísque e assim por diante, tem que conseguir o dinheiro. O que teremos que fazer é ou mudar a moeda ou emprestar dinheiro. E quando o fizerem, será o direito de primogenitura sendo vendido de volta. Exatamente. Simplesmente tão perfeito. E simplesmente o que a Escritura diz sobre isto. E vocês sabem que por causa de comida, por causa de alimento, as pessoas é capaz de tudo. E veja, se a gente volta um pouquinho na história bíblica, lá nos tempos de José, aconteceu exatamente uma situação semelhante de uma recessão, de uma crise terrível, né, de 7 anos lá de vaca magra, e as pessoas, elas chegaram a um ponto que elas já tinham dado, né, vendido suas terras, dado suas terras ali em troca do alimento, seu gado, tudo que elas tinham. E aí no final, elas deu suas próprias vidas, suas próprias almas ali em troca do grão, né, para que eles plantassem e então tivesse ali o alimento. Então eles deram tudo por causa do alimento. E veja hoje como pessoas vendem, né, seu voto ali para determinado candidato, aí, para determinado partido, com a ideia, com a justificativa de que vai voltar a comer picanha e beber sua cervejinha. Então veja como a mentalidade das pessoas é tão pobre. Veja como é uma ignorância absurda. Então por aí você já percebe que algo, e esse algo, lógico, como eu li lá em Mateus capítulo 4, é o diabo, é o maligno por trás, está levando as nações a uma quebradeira total. Nós verificamos como nossos países aqui vizinhos, né, os países aqui vizinhos, aqui na América do Sul, a maioria estão quebrando, falindo. Aí nós temos Europa também, vários países europeus chegando numa situação terrível. E toda essa situação, e leva, no fim das contas, leva ao quê? A questão do alimento, das coisas essenciais, e que as pessoas são capazes de fazer tudo. Então, se a esquerda, falando aqui do Brasil, for o governo que vai cumprir essa ordem, que vai cumprir essas escrituras, para que chegue neste ponto em que todas essas nações então tenham que se dirigir a Roma para este aporte financeiro, vai ser a esquerda que vai ganhar. Com corrupção e tudo, com fraude de urna e tudo, vão ganhar de um jeito ou de outro para cumprir a palavra. Agora, se for a direita que vai cumprir isso, mesmo com urna roubando, com o que quer que for de fraude acontecendo, a direita vai ganhar para cumprir a palavra de Deus. Então veja que a questão é que as nações vão chegar nesse ponto de quebradeira total. Você vê que veio pandemia, guerra, a coisa lá vai encaminhando para chegar a esse ponto, que vai ter um José aí, né, alguém que detém toda essa riqueza, que vai então recuperar essas economias, ou a economia mundial. Mas claro, isso tudo vai ter um preço, né, e a coisa vai caminhando então para esse desfecho. Eu gostaria de conseguir um lugar, qualquer hora, se o Senhor permitir, quando uma tenda entrar em cena, eu creio que será em breve agora, brevemente percorrerei o mundo, estou com reuniões mundiais aproximando-se agora, gostaria de conseguir um local onde eu pudesse ficar por aproximadamente 6 semanas e apenas pegar estas coisas e estudá-las minuciosamente, né, através da Escritura. É impressionante ver a hora em que estamos vivendo, assusta-me. Eu estou lendo aqui estes textos, né, do profeta William Branham. Para quem não conhece, é um homem enviado de Deus para nos advertir nestes últimos dias. E exatamente o que estava acontecendo ali está se repetindo nos nossos dias, exatamente nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo, e nos alerta. Então veja bem, em meu coração os sinos da alegria estão soando, sabendo que a vinda do Senhor está tão próxima. Mas o que me assusta é saber que tantos estão despreparados para a hora com a qual estamos nos defrontando. Esta é a parte ruim. Então, a gente volta sempre nesta realidade. Irmãos, o momento que nós estamos vivendo, o profeta está chamando a atenção, olha, tantos estão despreparados. As pessoas estão gastando suas energias para tantas coisas, e esquecendo de se preparar para o momento que tem chegado.
Nós vamos ter que encontrar com o Senhor nosso Deus. Nós vamos que comparecer diante deste tribunal. E a maioria de nós estamos despreparados para isso. E além do mais, esse período de grande tribulação, que as pessoas não estão levando a sério, né? As pessoas que ficarem aqui, né? Veja bem, eu trouxe aqui essas duas escrituras, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 10, porque a gente volta onde tudo começou. A partir do momento que edificou então uma cidade, que as pessoas começaram então a morar então tudo próximas, né, no mesmo lugar, então isso começou a trazer essas necessidades, né, porque alguém começou a governar, alguém começou a ditar normas, regras, enfim, viver em sociedade, e isto trouxe esse modelo, né, ou esses modelos de governo que existem hoje. E a partir de quem que isso começou? Veja lá, Gênesis 4. E Caim saiu da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. A partir então de Caim, começou a edificar cidade. E como eu estou dizendo, a partir disso começou a existir esses modelos então de governo. Enoque foi o nome da cidade, né? Enoque era o nome do primeiro filho de Caim, ele colocou o nome da cidade de Enoque. E lembrando também que tudo que estava sendo feito pelo diabo, né? por esse adversário, né? Por esse inimigo de Deus, ele sempre copia algo que já existiu. Lembre-se disso. A gente tem que lembrar disso sempre. Aí Gênesis 10, Cush gerou Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Aí vem quando a coisa começou a evoluir mesmo. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E no começo do seu reino estavam Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu a Síria, e edificou Nínive, e a cidade de Reobete-Ir e Calá. E recém, entre Nínive e Calá, esta mesma é uma grande cidade. Então veja que ali já foi iniciando várias potências e governos e nações, e a coisa foi seguindo até o que temos hoje. Agora, um grande exemplo para nós de cristãos, né? Claro que naquela época não se chamava dessa forma, aqui são hebreus, né? São judeus, enfim, israelitas, né? Encontramos lá no capítulo 3 de Daniel, mas é um tipo do que nós passamos hoje. Por quê? Eles estavam longe de sua terra, estavam na terra ali dos caldeus, né? Dos babilônicos, e mesmo ali, eles permaneceram fiéis aos ensinamentos, aos estatutos, enfim, eles permaneceram obedientes à palavra de Deus, mesmo estando em Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e tal, e ordenou que todo mundo, né, prostrasse e adorasse aquilo ali. Então, irmãos, um exemplo para nós de estamos aqui, nesse mundo, sabendo que jaz do maligno, como eu vou ler o apóstolo João falando. Estamos vivendo aqui, ainda precisamos de interagir aqui, usufruir daqui, e temos as necessidades básicas humanas, e precisamos lidar com esse mundo, né? Como Jesus orou, né? Ele não pediu que nos tirasse desse mundo, mas que nos livrasse do mal. Então veja bem, eles estavam ali, claro, eles foram levados cativos e tal, mas quando feriu a sua fé, quando uma ordem, quando uma lei feriu então a sua fé, eles então optaram por obedecer a Deus e não obedecer ao rei Nabucodonosor. Agora, é fácil para nós, cristãos, enquanto nós estamos aqui, né, do lado de cá da tela, né, aqui em casa, é fácil estar aqui olhando para uma câmera e falar que não, nós somos cristãos, e se a lei ferir a nossa fé, nós temos que permanecer com a palavra de Deus. É fácil para a gente daqui falar que a direita é do capeta, a esquerda também, e o presidente, né, que se diz defensor de valores, de família e tal, isso é tudo mentira, não, porque já está no terceiro casamento. Irmãos, reflita comigo. Alguma dessas pessoas, por exemplo, o presidente atual,
Ele conhece a mensagem, essa mensagem que nós conhecemos? Ele leu Casamento e Divórcio? Algum de nós pregou para ele? Acredito que não. Acredito que não. Eu, por exemplo, com o meu canal minúsculo, que essas pessoas nem sabem que eu existo e que nem sabem que muitos de nós existem. Fazemos muito pouco barulho diante de todo esse universo da internet, diante de tudo isso que existe. Então é para a gente falar que essas pessoas, é a luz que eles receberam. Defende família, mas já está no terceiro casamento, isso e aquilo. Mas naquilo que eles receberam, naquilo que eles conhecem, eles estão defendendo. Então eu vejo que as pessoas que conhecem essa mensagem, nossos irmãos cristãos dessa mensagem, eles tomam uma posição em que, assim, se não são noiva, se não são pessoas que conhecem o que nós conhecemos, obedecem isso, eles são tudo do capeta. É claro que a gente sabe que a palavra de Deus vai se cumprir. Vai cumprir em mim, vai cumprir em ti, como cumpriu em Judas. Em cada pessoa vai cumprir alguma parte da Escritura. Oxalá que em nós cumpra a parte que diz respeito aos eleitos. Aqueles que serão arrebatados, oxalá. Mas nós temos que lembrar que a quem muito é dado, muito será exigido. Então, o que foi dado para eles é aquilo ali. E se for eleito para ouvir o que você tem tido a oportunidade de ouvir, o que eu tenho tido a oportunidade para ouvir, essa mensagem vai chegar até eles de alguma forma ou de outra. E vai chegar um momento, futuro, que todos vão ouvir essa mensagem. Aí todos vão ouvir. Mas falando do lado de cá, antes de arrebatamento, antes de tribulação, muitas pessoas não vão ouvir esse evangelho completo como nós estamos tendo a oportunidade de ouvir. Então não dá para você exigir da pessoa o entendimento que você tem. Porque é fácil para a gente falar. Agora, a questão é isso aqui. A questão é isso aqui, porque eles estavam lá, no olho do furacão. Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles permaneceram fiéis a Deus. Obedeceram aqui o rei enquanto deu, quando a coisa foi contra a palavra de Deus, então eles desobedeceram o rei. E acataram ali, e tiveram essa consequência. Que Deus nos ajude, Que Deus nos ajude realmente a ter essa fé, esse Espírito Santo nos nossos corações, para que se chegar a essa situação de nós termos que escolher entre obedecer a Deus e os homens, porque Paulo estava ali em Romanos 13 falando, as autoridades foram ordenadas por Deus e tudo, mas a partir do momento que fere a nossa fé, que fere a palavra de Deus, então nós ficamos com a palavra de Deus. Veja aqui mais esta citação. O que a América necessita é a voz do profeta de Deus, que seja capaz de levantar e condenar Hollywood. Condenar estas coisas no nome de Jesus Cristo e a Igreja do Espírito Santo tomará conta. Muita confusão, veja, demasiadas vozes em contraste com ela. A Igreja, sua voz, cada uma delas quer mais membros. Os batistas querem todos, os metodistas querem todos, os presbiterianos, todos temos isto. O catolicismo, veja, como está indo para tomar tudo. E eles farão. E eles o farão. Essa é exatamente a palavra de Deus tirada desta Bíblia. Eles governarão. Isso, aquela parte das nações quebrando. Quando chegar a um ponto que faliu tudo, vão recorrer a quem? Aí está aqui a questão. Tão grande montão de vozes. Logo há a voz do falso profeta. Essa é uma voz terrível. Um homem que se chame a si mesmo um profeta. Um profeta, por certo, é pregador. A palavra moderna profeta significa absolutamente um homem que prega sob inspiração. E há um homem que se levanta e se chama a si mesmo um profeta e logo nega a palavra de Deus, nega a verdade de Deus. Há muitas vozes. Faz uns momentos havia um irmão mostrando-me como chegar a este lugar. Porém, suponho que ele se perguntaria por que eu subi pela rua e dei a volta e regressei. Se você está aqui, irmão, estava ouvindo algo, eram nossos irmãos de cor, os negros. Eles têm um templo aqui e eles o chamam o Elias Maomé, ou algo, o jovem Elias Maomé.
levantando-se como uma voz e dizendo que eles são as vozes que tirarão a raça de Cor fora deste caos. Vejam vocês, a mesma coisa. Se seu maometano está aqui, sua mesquita, ora, não veem vocês que o próprio fundamento disso está errado? A gente de cor, como os brancos, a gente escuro, os amarelos, não de volta ao maometismo, mas que venha de novo a Cristo. O mesmo princípio que ensina a Bíblia, o maometismo é contrário à palavra. Agora, eu tive o privilégio de guiar 10 mil maometanos a Cristo, numa ocasião em Durban, África do Sul. Então somente produz psicologia, e a psicologia está bem enquanto a psicologia não nega a palavra de Deus. Porém, quando a psicologia nega a palavra, então está errada, dá um som incerto. Tudo demais passará, exceto a palavra de Deus. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca passará. Assim veja você, devemos permanecer na palavra, a voz. Então a palavra de Deus é a voz que nós precisamos ouvir sempre. Tantas vozes, tantas coisas confusas, as pessoas se levantam, não conhecem a palavra e dizem coisas e pode que resulte muito razoavelmente. Comunismo é uma coisa muito razoável, todo mundo igual. Não haverão mais capitalistas, são todos comunistas, não se tem direito, não se tem detido você a pensar que isso é um avivamento falso, o comunismo? E de onde obteve o padrão? Jesus disse, os dois espíritos serão tão parecidos, que enganaria se fosse possível aos escolhidos. E tudo que tenha o diabo é uma perversão do que Deus criou. O pecado é a justiça pervertida, uma mentira é a verdade mal apresentada, adultério é um ato ordenado a nós por Deus pervertido. Toda incredulidade é a perversão da crença. Você tem que negar a verdade para tomar a perversão. Veja, põe em linha essas vozes, prove-as pela palavra e veja se é a verdade. Então, eu queria chamar a sua atenção para isso, que eu já tinha comentado aqui, e o profeta chama aqui a atenção. O diabo, tudo que ele produz aí, seja na política, seja em qualquer área, é algo pervertido. Ele toma algo original e perverte aquilo ali. Ele não pode criar nada, então ele tem que pegar algo que já existe, copiar aquilo e perverter e danificar aquilo. O mundo eclesiástico não sabe o que fazer. O mundo da política está em caos, tudo parece estar em caos. Os indivíduos correm daqui, algo mais se levanta, alguma camisa, algum casaco. Quando eu estive em Roma, eles tinham 19 cravos diferentes vindicados que havia cravado as mãos de Jesus. E tão somente há 3. Contudo, eles têm um registro de 19 diferentes cravos. Aí o profeta vai falando aqui sobre essa questão ali, mas era só para chamar a atenção de vocês sobre como o diabo personifica, perverte todas as coisas, a voz de Deus nesses últimos dias, né? Uma mensagem muito importante para esses dias que nós estamos vivendo. Então vou trazer aqui mais umas escrituras para nós lembrar aqui e refletir aqui sobre elas. Veja bem, Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, lá em Mateus 22, a partir do verso 16, né, tinha ali a Roma, né, que estava governando ali no momento, o Império Romano, e os judeus, Israel estava sob aquele governo. E veja bem, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César ou não? Então agora, nós gostaríamos de lidar, né? Queremos lidar não só com a política, mas com tudo que temos à nossa volta, com tudo que nós temos que interagir aqui nesta terra da melhor forma possível, da forma correta, como nos instrui as Escrituras. Jesus aqui sendo interrogado a respeito de dar tributo a César ou não. E veja que eles queriam pegar Jesus aqui. Jesus, percebendo a sua maldade, disse, por que me tentais, hipócritas? E veja bem o que aconteceu aqui. Jesus sempre falava do reino de seu Pai, de um reino espiritual, de um reino celestial. E aí eles vêm com essa pergunta a respeito de dar tributo a César ou não, porque Jesus defendendo este reino, o que eles pensou? Agora nós pega ele, porque com certeza ele vai falar alguma coisa aqui que não tem que dar tributo a César. Ou seja, vamos conseguir agora apertar ele. Mas veja qual foi a resposta de Jesus, olha a sabedoria de Deus. Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse, por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles
lhes trouxeram um denário, né? Aquela moeda. E ele disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: de César. Então ele lhes disse: dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Então, uma resposta maravilhosa aqui de Jesus, calando aqui ou eliminando qualquer que fosse a crítica aqui, cumprindo a lei terrena, né, até o ponto que ela não fere a sua fé, e também obedecendo a Deus. Porque na própria Escritura nós temos lá Romanos 13, obedecer essas autoridades que foram estabelecidas por Deus. Então veja, quando você deixa de votar, você não está dando a César o que é de César. Claro, se no nosso país não fosse obrigatório, ok, mas não é deixando de votar que você vai ser mais cristão. Porque qual é o pensamento? Mas as duas opções são corruptas, vamos dizer assim. Mas se eu votar nesse, chega lá, ele se corromper, fazer isso ou fazer aquilo. Mas aí é problema dele. Você exerceu o seu dever como cidadão e o que a pessoa vai fazer daí em diante com o teu voto é problema dele. Que a gente sabe, o mundo jaz do maligno aqui, como vamos ler. 2 Tessalonicenses 3, verso 3. Mas o Senhor é fiel e vos confirmará e vos guardará do maligno. 1 João 5,19. E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. Então, nós sabemos desta realidade. Que o A, o B, o C, o D, quem quer que seja que a gente votar, o mundo jaz do maligno. Mas como Jesus falou aqui, dá a César o que é de César. Tem que votar? Vai lá e vote na melhor opção que tiver. Agora que estreitou, que só tem duas opções, eu acredito que para um cristão não seja tão difícil quando se tem uma opção que fere mais princípios bíblicos, mais princípios da fé. Agora também a gente sabe que a outra opção que fere menos princípios não quer dizer que ela nos represente, que ela é realmente a obediência plena à palavra de Deus, os valores bíblicos, que ela não está representando totalmente isso. A gente sabe, mas nem por isso eu vou ficar chamando aquilo de capeta, que é um... Não. Eu sei que juntando tudo, dá isso aqui, o mundo jaz no maligno. Mas eu vou orar por eles, para essas autoridades, porque a própria Bíblia diz que foi estabelecida por Deus. Então a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que refletir nessas coisas e saber que o nosso reino não é deste mundo, porque eles tentaram pegar Jesus nisso aqui, olha. Que Jesus vivia falando, o meu reino não é deste mundo e tal. Como nós cristãos, nosso reino é deste mundo, mas nós ainda estamos nesse mundo. Tem que dar tributo, tem imposto, temos que exercer nossos deveres. Então a gente não pode também levar só em consideração que o nosso reino é espiritual, enquanto nós estamos aqui ainda sujeitos a essas leis, sujeitos a este sistema. Estamos conscientes, nosso reino está aqui, na nossa alma, o Espírito Santo. Não vamos ficar fazendo campanha para o candidato A ou B, levantando bandeira. Apesar que o profeta William Branham, apesar dele falar, não sou republicano nem democrata, eu sou um terrão ali de Kentucky, daquele interiorzinho ali, mas pertenço, né, ao reino de Deus e tal, mas ele amava ali o seu país. Então a gente tem que ter o equilíbrio dessas coisas. Aí não é porque nós somos deste reino celestial que agora nós não estamos nem aí para o país. Agora nós não estamos nem aí para o que vai acontecer aqui. Mas não se esqueça, você tem filhos, a maioria tem seus filhos, muitos já têm seus netos. Se não tem filho, tem você mesmo, tem sua família, parentes. Porque na hora que precisa de alguma coisa desse sistema, seja na área da saúde, seja na área da educação, você tem uma causa na justiça, vamos supor que seja para receber uma indenização, vamos supor que seja para conseguir aposentar alguém, tá vendo? E você vai depender do quê? Desses mecanismos aqui dessa terra. E agora? Aí você precisa de um bom advogado. Não, mas você é do reino celestial. Amém? Mas
Mas você continua precisando desses homens aqui. A gente precisa trabalhar, a gente precisa conviver aqui nessa terra. Então quero que você reflita nisso. Que não é ir para um extremo. Amém? Nós desejamos o mais rápido possível ser arrebatados. Que esse reino se torne literal aqui nesta terra, porque a gente vai sofrendo com tudo isso que vai acontecendo. Mas é preciso ter esse equilíbrio e essa consciência, né? Como Paulo falou ali em Romanos capítulo 13. Eu quero chamar a atenção sua para essa consciência. Temos esse lado cristão de lidar com essas coisas, mas também ainda somos terrenos, ainda somos seres humanos como os outros, que precisa da assistência da saúde e das demais áreas. Veja essa citação aqui, agora vamos entrar aqui na fraude. Se repetindo mais uma vez, como foi lá nos dias do profeta, acontecendo aqui. Veja o momento que a gente está vivendo. É realmente, como o profeta diz lá na mensagem que eu li ali anteriormente, né? Acho que é a voz de Deus nesses últimos dias. Veja aqui, luta nacional. Nunca houve uma época no mundo em que este mundo esteve mais em rompimento nacional e caindo aos pedaços como está agora. Porque você vê artigos e programas radiofônicos noticiosos, comentaristas e profetas e assim por diante, falando de bombas e do que elas podem fazer. Quase qualquer naçãozinha pode destruir o mundo inteiro. Veja a Coreia do Norte, Irã. E como estão as tensões aí, né? As tensões políticas aí entre as nações, Rússia, China, e não existe paz no meio deles. Você não pode trazer paz desta maneira. Paz e companheirismo não pode vir através de política, ela vem através de Cristo. Eles não querem receber isto. Agora, entra aqui a questão. É consequência também de tudo estar na condição que está, porque rejeitaram Cristo. Nossa nação, as demais nações, aí sim, aí nós poderíamos olhar para o presidente, para o governo, para a nação, está assim porque rejeitaram. Agora, nós precisamos lembrar, irmãos, que não é todo mundo que vai ser noiva, que vai ser eleito, não é todo mundo que vai ser virginessa, não é todo mundo que vai ser salvo. Então, não adianta tacar pedra também, porque essa é uma realidade. Como eu poderia falar algumas coisas aqui? A corrupção na nossa própria política. Ora, isso aqui em 62, né? A política está tão podre. Vocês ouviram as transmissões radiofônicas esta noite, eu suponho, ou algo que é este programa, de 1 hora ou 2 aqui em Louisville, onde eles fizeram a conexão através da nação e eles estavam dando... eles fazem de quando em quando sobre assuntos diferentes. Eles falaram sobre o senhor Nixon, voltando da política, quando ele perdeu sua corrida, né, para a presidência, sua corrida política em Los Angeles, ou através da Califórnia. E voltaria ele? E quando a transmissão radiofônica, após 2 ou 3 horas, eu ouvi isto descendo da casa do irmão Charles, e eu vi isto na vinda, e o irmão Woods e eu no rádio, e descobrimos que o Nixon e todos os estados do leste aqui, onde quer que o programa radiofônico alcance, do Mississippi à Pensilvânia, ele havia ganho do senhor Kennedy. Isso aqui foi nas eleições de 1960. Depois eu vou ler ali um artigo também para complementar. E as pessoas chamando e falando, quase 4 por 1 voto. Então o homem levantou e disse, se você não tivesse máquinas que fazem trapaça, ele seria o presidente. Quem? O senhor Nixon. Essas máquinas hoje nós conhecemos como as urnas eletrônicas, né? Aí está você, a política, as fraudes, podridão de ambos os lados. Agora veja bem, irmãos. Às vezes a gente fala, aqui o Brasil é uma bagunça, só aqui mesmo que acontecem essas coisas. Não. Irmãos, este mundo jaz do maligno, o que o apóstolo João lhe falou. Aí volta lá em Mateus capítulo 4. Os reinos deste mundo ainda, o diabo é que está controlando. Então veja que na década de 60, os Estados Unidos da América, com toda a sua organização, com toda a sua segurança, aconteceu fraude. Os Estados Unidos já estava corrompido na década de 60. E veja que um país que foi fundado sobre as bases cristãs.
sobre os princípios cristãos, valores cristãos. O que dizer então do nosso país, que não foi fundado nessas mesmas bases? Que não foi fundado por pessoas sérias? O que dizer então do nosso país? Se lá, num país sério, em 1960 houve fraude, disputa nacional, mas claro, era para cumprir a palavra de Deus, tinha que ser o Kennedy, porque tinha um Elias e precisava ter um Acabe e um Jezabel. E os Estados Unidos, um tipo de Israel, claro, as escrituras tinham que se cumprir. Então, por isso que eu estou dizendo, se o cumprimento das escrituras for para a esquerda ganhar, irmãos, vai com fraude e vai ganhar. Se for para a direita, mesmo com fraude, vai acontecer um milagre aí e a direita vai ganhar. E agora, onde você deve pensar que eles estão tentando... Você deve pensar que eles estão tentando se ajuntar, eles estão tão separados. Esta é a maneira que foi no passado, há 2000 anos atrás, quando o mundo estava caindo aos pedaços. E ele está caindo aos pedaços hoje sob as mesmas condições. Então, corrupção da igreja. Oh, que coisa! Corrupção religiosa. Oh, é ridículo ver o mundo após 2000 anos de Bíblia e do Espírito Santo sobre a terra e hoje caindo aos pedaços tão ruim quanto foi há 2000 anos atrás. A corrupção religiosa. A política entrou na religião e a religião entrou na política. O que o profeta está dizendo aqui? As mesmas condições de 2000 anos atrás. Que foi a união da política com a religião, ou da religião com a política, que crucificou Jesus. Então você veja por que vários fatores aqui que nos diz que nós não nos envolvemos com essas coisas. Agora, não é porque nós não nos envolvemos com a política, como Abraão, por exemplo, não se envolveu, Ló se envolveu, ok. Mas Abraão não ficou lá julgando Ló. Muito pelo contrário, ele estava clamando, intercedendo por Ló. Se Ló foi predestinado, foi ordenado para aquilo ali, amém, Abraão tinha esse entendimento, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque é muito tendencioso para nós cristãos, que temos todo esse conhecimento, toda essa palavra, estamos com essa espada na mão, a gente sair cortando cabeça. A gente sair... E veja que os eleitos não fizeram isso. Ló era parente de Abraão, estava lá envolvido com a política. E Abraão não ficou julgando Ló, ele entendeu que Ló foi chamado para aquilo ali. Mas ele foi chamado para estar nos carvalhais de manhã, ele foi chamado para a transformação de corpos. É algo horrível ver tal condição, eu sei que é. Você diz, irmão Brana, você não deveria estar pintando um quadro como este aqui na época do Natal. Você deve saber que é a verdade, que bem no Natal o profeta trazendo esse tipo de mensagem, né? Mas era Deus. Então veja, você pode buscar na internet depois, as eleições de 1960. Eu tive lendo alguma coisa a respeito disso. Vou ler aqui um pouquinho, me suportem aí mais um pouco, né? Eleição presidencial nos Estados Unidos em 60. A eleição presidencial foi a 44ª eleição presidencial do país, sendo realizada em 8 de novembro. O presidente em exercício republicano Dwight Eisenhower, não sei se eu pronunciei certo, não era elegível por ter cumprido 2 mandatos, né? Então tinha que sair de cena. O Partido Republicano nomeou Richard Nixon, vice-presidente de Eisenhower, enquanto os democratas indicaram o senador de Massachusetts, John Kennedy. Kennedy foi eleito com uma vantagem de 112.827 votos, ou 0,1% do voto popular, dando-lhe uma vitória de 303 votos contra 219 no colégio eleitoral. Eu não vou entrar aqui em como funciona lá a votação dos Estados Unidos, depois você dê uma pesquisada, se você não sabe, para a gente ganhar tempo aqui. Mas foi bem apertada a vitória, né? Inúmeros fatores explicam porque a eleição estava com valores tão próximos. Kennedy ganhou quando houve uma recessão econômica, feriu o Partido Republicano em exercício, e ele tinha vantagem de 17 milhões a mais de democratas registrados do que os republicanos. Estava passando por aquela recessão, né, aquela crise terrível, e o partido que estava em exercício durante essa crise toda era o Partido Republicano. Então, o democrata Kennedy, ele tinha isso em favor dele, né? Porque desde aquela época ali, eu estava lendo sobre o debate deles, que foi até o primeiro debate que foi transmitido, né, por televisão.
era um tentando jogar sombra no outro, o que não é diferente, né, dos debates aqui que a gente vê no Brasil também, dos candidatos. É um descendo no pau no outro. Então Kennedy tinha isso a seu favor, né, que aquela recessão ele foi jogando exatamente esses pontos negativos nesse partido que estava já há 2 mandatos governando ali o país. E aqui eles vão falando, né, sobre alguns números aqui, Kennedy sendo católico, né, ganhando apoio católico, neutralizou os votos que Nixon ganhou entre os protestantes, né, porque até então você só tinha presidentes protestantes nos Estados Unidos. Aqui veio a ter, então, o primeiro católico. Claro, tudo isso cumprimento a Escritura. Então, foi... Aí aqui embaixo, ó, veja o que está falando. Ó. A eleição ainda hoje é uma fonte de debate entre alguns historiadores contemporâneos em relação ao suposto roubo de votos que teria ajudado Kennedy em alguns estados. Então aqui cita, né, que tinha novos estados ali, o Alasca, o Havaí, e ficou aqueles questionamentos, né? Aí tá os dois, o Kennedy e aqui o Nixon. E um detalhe interessante também, irmãos, é que nessa eleição as mulheres agora estavam permitidas a votar, elas tinham ganhado o direito ao voto. E o John Kennedy era mais simpático, mais bonito do que o Nixon. E nesses debates que foram transmitidos na televisão, não lembro agora quantos que foi, se foi um só, se foi mais, o Nixon tinha acabado de passar por um momento assim que ele estava doente, então ele estava bem abatido, e o Kennedy lá bem saudável, usou até as não sei se é maquiagens, né, mas eles dão aquela preparada na pessoa ali, aquela arrumada na pessoa para poder aparecer para as câmeras, né, e o Nixon não fez isso. Então o Kennedy estava lá todo bonitão e o Nixon todo acabado. E as mulheres com o direito ao voto, por quem que elas optaram? Pro mais bonito. Mas vamos seguindo aqui. É muito provável que nunca se venha a saber se foi Kennedy ou Nixon que teve mais votos. A confusão provém do facto de em estados como o Alabama os eleitores votarem diretamente, não no candidato, mas nos grandes eleitores, ou seja, membros do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, que é esse sistema ali de votos dos Estados Unidos, né? Tem os delegados, enfim. E aí eles vão falando, olha que interessante isso aqui. Tem até aí as estatísticas, né, que já saíram aí após esse primeiro turno das eleições aqui. E veja que interessante que aconteceu lá. Kennedy venceu no Illinois por escassos 9.000 votos, embora Nixon tenha vencido 92 dos 101 condados desse estado. Aí veja que interessante, né? Nixon venceu 92 dos 101 condados e o Kennedy que venceu lá no estado, sendo que o Nixon que ganhou mais votos, né? Dizendo assim, bem simplificado, é bem semelhante aí a situação aqui no nosso país. Só para vocês verem que lá naquela época já tendo esse tipo de situação. Tanto que depois eles baniram esse sistema de... não sei se baniu completamente, mas pelo menos nessa época tiraram esse sistema das máquinas, né? E aí teve até um repórter, E.R. Mazo, repórter pró-Nixon, né, apoiador do Nixon, do New York. Esse jornal aqui investigou a votação em Chicago e afirmou ter descoberto provas suficientes de fraude eleitoral para provar que o estado foi roubado para o lado de Kennedy. No Texas, alguns republicanos argumentaram que a formidável máquina política de Lyndon Johnson teria conseguido desviar votos suficiente ao longo da zona de fronteira com o México para dar a Kennedy a vitória no estado. E nesses vários lugares aqui que o Kennedy conseguiu mais votos, o Kennedy era democrata, né, do Partido Democrata. Ele conseguiu votos de lugares que eram republicanos, então foi uma coisa assim totalmente sem sentido, né? É igual aqui no Brasil, vários estados ou várias regiões que os pró-Bolsonaros, né, deputados, senadores, foram eleitos e o Lula ganhou mais votos. Então ficou uma coisa assim bem parecida aqui com o que aconteceu com Kennedy e Nixon. Aí veja aqui o profeta comentando aqui sobre isso, né? Foi bem lá na época dele, e veja o que o profeta está falando aqui. A revelação de Jesus Cristo. Veja a profecia que o Senhor me deu em 33, no ano de 33. Aquelas 7 visões, e uma delas é que as mulheres votassem, né? Que seria permitido que as mulheres votassem, que até então elas não tinham esse direito. Aí o profeta fala, ao votar, elas elegeriam a pessoa errada.
7 coisas foram dadas, né? 5 delas já aconteceram. A coisa seguinte foi uma grande mulher, uma igreja, um poder ou algo assim, assumiria estes Estados Unidos para governar. Então eu os vi como se fossem cinzas, derribados, quando chegou ao fim. Era o tempo. Então o que vai acabar de quebrar os Estados Unidos mesmo de vez vai ser o cumprimento dessa visão que está faltando aqui. E é interessante notar que quando o Brasil, teve uma presidente, né, uma mulher presidente, nosso Brasil quase que faliu. A Argentina, aí todo mundo sabe, né, também teve uma presidente. Olha o que virou a Argentina. Então, algumas pessoas podem levar para o lado de machismo, esse tipo de coisa, mas temos esses fatos aí, né, que é interessante a gente notar. Ele disse, eles teriam uma máquina que poderia dirigir, eles não tinham de ter motorista nela, eles acabaram de aperfeiçoá-la. Ele disse, 11 anos, o Espírito Santo me disse, ali está no papel. Isso aqui é a respeito dos carros autônomos e tal. E aqui veja bem, agora ele começa a falar. O presidente Roosevelt será o velhaco de todos eles, e é isso mesmo, ele foi, não para ferir os sentimentos dos democratas, porém estou lhe dizendo, não é um democrata ou republicano agora, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, acerca do que estamos falando. Eu não sou nem democrata nem republicano, eu sou cristão, de modo que eles, o que quer que tenha sido, porém note ali. Então, eu, você, somos cristãos, nem direita nem esquerda. Mas estamos aqui, nesta terra, neste mundo, no Brasil, e estamos sujeitos a estas leis, claro, até que elas não firam nossa fé, como os 3 hebreus lá em Babilônia. A partir do momento que feriu a fé deles, rei, não dá para te obedecer nisso. Se tiver que ir para a fornalha, nós vamos para a fornalha. E olha aqui, outro dia, se você quer ver que bando renegado é esse, tomando essas máquinas e regulando-as. Hoje nós temos as urnas, né? Essas urnas eletrônicas. Olha o que o profeta está dizendo aqui. Tomando essas máquinas e regulando-as. Onde toda vez que se votava no Nixon, tinha que se votar neste outro sujeito ao mesmo tempo. Aí o profeta cita aqui, ó, o Edgar Hoover, que removeu as máquinas, né? Aí tiraram essas máquinas, depois desse escândalo todo que teve. Removeu as máquinas. Quantos têm lido isso? Ora, certamente está em todos os jornais, noticiários, tudo mais. Está vendo onde estamos? Que tempo estamos vivendo? Então aqui para encerrar, irmãos, agora a última leitura que eu vou fazer. Mas você viu como se repetiu o fato. Como tem saído aí estatísticas, claro, além de tudo, nós voltamos na palavra de Deus e vemos, irmãos, que é profecia, é escritura, vai se cumprir. A última citação aqui agora, para a gente encerrar. Espero que vocês estejam me acompanhando ainda, né? Então, se vemos a política na condição que estão as nações e vemos as igrejas em sua corrupção, em suas denominações, e mesmo assim queremos que Deus venha até nós nestas coisas, Deus não descerá naquela sarjeta conosco, sob as circunstâncias que queremos que Ele venha. Ele não fará isto, Ele é santo, Ele sabe melhor. Se chamamos, Ele nos responde, e quando Ele envia a resposta, nós a recusamos. Nós queremos do nosso modo, e tentamos apanhar Deus, e tentamos salvar a nós mesmos, através da própria coisa que Ele nos está testando. Igreja, por favor, ouça isto. A própria coisa que está piamente provada para nós, que nos corrompeu, e mesmo assim estamos olhando para aquele mesmo sistema para nos salvar. De volta à palavra. Isto é o que o Messias diria. Agora nós olhamos para a política. Nós tentamos um mundo nacional, nós tentamos salvá-lo através da política. A igreja deseja nosso mundo salvo, a igreja mundial, através da política. Este episódio tem atingido o mundo tempo após tempo. Desde a época de Moisés, a mesma coisa, os políticos tentando governar e está corrupto. Não há maneira pela qual o homem possa fazer isto, e não há nada de bom no homem para começar. Esta é a razão pela qual ele tem que morrer. Então, eu citei Ló ali, prefeito em Sodoma. Veja, os evangélicos estão tentando consertar isso e aquilo, mas irmãos, a única coisa que vai consertar esse mundo é após esse arrebatamento, nosso Senhor Jesus Cristo, vindo nesta terra e, claro, com sua noiva, com sua rainha. Isso sim será a solução para este mundo. Não será esses políticos, por mais boas e belas intenções que eles tenham, por mais que sejam evangélicos, mas Ló também não mudou Sodoma. Veja, então, essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu estou tentando aqui abordar esses fatores, esses pontos de como o cristão lida com isso, desses fraudes, de tudo isso que está acontecendo, nos mostrando o quanto está próximo da nossa partida e como nós, então, convivemos com isso. E quando nós
Quando vemos este mundo desta condição, parece estar caindo aos pedaços em cada era. Quando o mundo chega nesta condição, as pessoas oram. Até mesmo o presidente telefonou para 10 minutos ou 1 hora ou algo, pedindo oração. Estão fazendo campanhas de oração e tal. Amém. Mas veja o que o profeta disse aqui. O que precisamos não é de uma oração, mas um arrependimento, um regresso, um afastamento, um abandono. Volte para Deus. Eu prefiro ter meu consolo edificado sobre a palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo, a presença de Cristo, do que toda a segurança que os políticos ou igrejas poderiam te dar. Certamente, porque eu sei que aquilo permanecerá. Passarão céus e terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Então, é nisso que nós devemos apegar. Nós cristãos, nos gastando energia para defender o lado A, o lado B, irmãos, o que o profeta disse? Não sou democrata nem republicano, eu sou cristão. Não só teríamos uma nação que estivesse numa situação melhor, se simplesmente tivéssemos a nação de Deus, o reino de Deus. Deus sempre responde e lhes envia um refrigério, mas eles não querem receber isso, pois Deus responde quando a nação está nesta condição. Todas as vezes, quando o mundo, ou melhor, caindo aos pedaços, então Deus responde sua oração, lhe envia algum profeta poderoso para explodir isto, mas eles não lhe dão ouvidos. O que eles fazem? O colocam na sepultura. Jesus disse, cada um de vós, vossos pais não colocaram os profetas ali em cima da sepultura, e então caíram, as deixaram brancas agora e construíram suas sepulturas? E foram vocês que os colocou ali. Isto é certo. Qual de vós? Eles chamaram por ajuda. Deus lhes enviou isso e eles rejeitaram. Então, ora, é culpa de Deus ou é culpa do povo? Claro, é culpa do povo. Aí nós estamos vendo, mais uma vez, o povo, claro, tem a questão dos fraudes aí, mas tudo indica que o povo, se continuar assim, vai escolher mais uma vez, como sempre na história, fazer a escolha errada. E aí depois, a culpa é de Deus? A culpa é do povo que escolhe mal. A culpa é do povo que paga para ser enganado. Por causa de encher somente suas barrigas. Estão achando, né? Estão achando que colocar tal presidente vai voltar ao que era anos atrás. Veja que ignorância das pessoas, né? Então, a queda do mundo. Depois você pode ler aí esses parágrafos. E, irmãos, espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração de uma forma bem clara, bem objetiva, e que isso seja de bênção para você, seja de ajuda para você. E se assim for, compartilhe, curta, se inscreva aí no canal se não for inscrito, e nos ajude então nessa campanha por este reino celestial, por este reino do batismo do Espírito Santo nas nossas almas, como eu falei no vídeo anterior, embaixadores de Cristo, levando adiante estas boas novas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.